Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Hugo. Estaremos hoje dando continuidade na disciplina de saúde pública às doenças que são imunopreveníveis, ou seja, que podem ser preveníveis pela imunização, pela vacinação. Tá? Mas antes de tudo, eu quero salientar que estarei enviando essas videoaulas e as aulas, os slides das aulas, juntamente com os estudos dirigidos. Pois bem, eu não estou colocando uma data, eu não estou estipulando uma data de entrega, mas eu oriento que vocês façam esse estudo dirigido e me enviem para que eu possa acompanhar o desempenho, o desenvolvimento de vocês, tá? E possam orientá-los, pois quando passar essa questão da pandemia e tudo mais, a gente voltar a ter aulas presenciais na escola, iremos estar fazendo as avaliações, as provas e tudo mais. Tá? Então eu peço que vocês me mandem esse estudo para mim dar uma devolutiva a vocês. Tá? Então na aula de hoje estaremos falando de sarampo, de difteria, coqueluche e o tétano, ok? Então assim, gente, o sarampo é uma doença infecciosa transmissível muito contagiosa causada pelo vírus da sarampo, que passa de pessoa para pessoa para outras com muita facilidade, né? Lembrando que dentro das doenças contagiosas, transmissível contagiosas, o sarampo é uma que tem maior poder de transmissão. Tá? Tem estudos que mostram que ela tem a capacidade de uma única pessoa doente infectar 12, 15, até 18 pessoas, tá? Então ela tem um poder de fazer esse contágio muito maior, muito grande, tá? A sorte que atualmente a gente tem vacina e conseguimos prevenir de forma eficiente, tá? O vírus do sarampo entra pelo organismo, tá? Da pessoa pela via respiratória. Quando isso acontece, alguns dias depois a pessoa sente febre, dor de cabeça, irritação nos olhos, os olhos começam a lacrimejar e ficam vermelhos, tá? A luz incomoda muito, tem espirros frequentes, tosse, tá? E no princípio essa tosse é seca, tá? Até que começa a produzir catarro, tudo bem? Após esse período, dura de 3 a 7 dias, tá? Surgem as manchas vermelhadas, as exantemas, tá? Essas manchas aparecem inicialmente atrás da orelha, rosto e depois espalham para o corpo todo, tá? Permanecendo de 4 a 6 dias. Como que ocorre a forma de transmissão? Ela ocorre através de gotículas, tá? Ou seja, secreções da nasofaringe, orofaringe, eliminada através da tosse, tá? Ou espirro, ou até mesmo pela fala, tá? Indiretamente pelos fômites, ou seja, objetos contaminados. Tá? Os meses que maior ocorre a sarampo são meses de julho, e outono, tá? Outubro, tá? Que são principalmente os meses que ocorrem e que é mais acometido as crianças na faixa etária de 2 anos de idade, ok? A sintomatologia é ampla, tá? Principalmente respiratória, ocorre de um início de mal-estar, febre, tá? Conjuntivite, espirros, tosse seca, principalmente, tá? Passando a ser produtivo. Após as 48 horas da evolução, surgem as manchas de Kloppenk, tá? Que no início desse período da febre se eleva, tá? Podendo ocorrer convulsão. Então, assim, apareceu essas manchas de Kloppenk, aumenta a febre, tá? Eleva, e aí pode ocorrer o caso de convulsão. Professor, o que é mancha de Kloppenk? Mancha de Kloppenk são essas manchas vermelhadas dentro da bochecha da pessoa, tá? Como que ocorre o tratamento? Ele é assintomático, ou seja, não tem tratamento específico, conforme a evolução do quadro. Tá? A profilaxia, como a gente pode fazer a prevenção e a profilaxia propriamente dito, tá?
vacinação, que é um meio que tem alto custo efetividade, tá? Então, assim, a pessoa vacinada está protegida contra a doença, tá? Tem uma efetividade enorme. Tá? Fazer a notificação compulsória às autoridades sanitárias locais, ou seja, fazer a notificação, tá? Notificar a epidemiologia do município que está ocorrendo o caso, para que façam os bloqueios, façam o manejo correto da doença, ok? O isolamento respiratório até 5 dias após o aparecimento do exantema, tá? Ou seja, isolar esse paciente no quarto privativo para problemas, para doenças eliminadas por via respiratória, por gotículas e tudo mais, tá? Cuidados de higiene pessoal, tá? E higiene do ambiente também, tá? Lembrando que eles podem sim ser transmitidos por fomites, por objetos contaminados, ok? Desinfteria, tá? É uma doença contagiosa, aguda, transmissível, causada por um bacilo toxicogênico, ou seja, ele produz uma toxicidade, uma substância tóxica, caracterizada pela produção da exotoxina, tá? Que afetará principalmente o coração, nervos periféricos, tá? O que complica o quadro clínico, tá? Acomete principalmente as amígdalas, tá? A faringe, a laringe e o nariz, podendo causar uma obstrução da via respiratória superiores devido ao edema e todo um processo de fibrose que ocorre nessa região, tá? Então, podendo ocorrer. Aqui a gente tem a imagem do micro-organismo, tá? A transmissão inicia-se 2 semanas após o começo da doença e até 4 semanas de evolução. Porém, com a instalação do tratamento adequado, a transmissão dele se encerra em 48 horas. Tá? Então, tem o tratamento consegue fazer esse bloqueio da transmissão, tá? Quebrar essa cadeia de transmissão. Tá? A transmissão ocorre pelo contato direto do doente ou portadores, pelas gotículas de secreção, por contato indireto através de objetos contaminados, os fomites, tá? E isso aí. Tá? O tratamento baseia-se na antibiótico terapia, tá? Soroterapia antidifintérica, tá? Ou seja, o soro contendo anticorpos para difteria, tá? E também a antibiótico terapia, tá? Para que esses soro contendo os anticorpos para difteria, ele vai fazer a neutralização da toxina, tá? E a antibiótico terapia vai literalmente matar o micro-organismo, tá? Em casos mais graves é necessário fazer traqueostomia devido à obstrução das vias aéreas superiores, tá? A profilaxia a gente faz notificação compulsória às autoridades locais, tá? Se possível por telefone, para que ocorra intervenção mais imediata, tá? A gente precisa notificar para que elas façam o manejo, bloqueio e todas as ações sanitárias necessárias, tá? Cuidados com os doentes, com os doentes e com os comunicantes, ou seja, pessoas que tiveram contato com esses doentes, tá? Educação sanitária, esclarecer sobre os meios de evitar a doença e a importância da vacinação, ou seja, tem vacina, precisa se fazer e há necessidade de orientar, ensinar, fazer educação em saúde com a população propriamente dita, ok? Coqueluche, popularmente conhecida como tosse comprida, tá? Que é uma tosse que demorava para curar. Coqueluche é uma doença infecciosa aguda que afeta as vias aéreas, tá? as vias respiratórias e caracteriza por ataques violentos de tosse, tem alta mortalidade e possui caráter epidêmico em todo o mundo, ou seja, um problema de saúde pública mundial, tá? Okay? Aqui a gente tem o micro-organismo, tá? Da coqueluche, né? Quais são os sinais e sintomas, tá? A gente tem períodos, tá? E esses períodos vai estar desenvolvendo alguns sinais e sintomas. O período catarral se inicia com quadro
como um resfriado comum, aparentemente com coriza, espirro, os olhos ficam lacrimejantes, tá? Lacrimeja, tosse e presença ou não de febre, dura 2 semanas, tá? Já o período paroxístico, acesso típico de tosse paroxística, tá? Com inspiração curta, seguida de suscetíveis episódios de tosse durante a mesma inspiração, tá? Expiração, interrompida por novas em inspiração rigorosa e forçada, o que recebe o nome de nincho, tá? As crianças normalmente apresentam enrubesciada, tá? Às vezes cianótica, tá? Principalmente de extremidades e a central, que em lábios e mucosa, tá? Com eliminação de secreção, vômito e dura 6 semanas, tá? Período de convalescência, esse período da presença com os fins dos ninchos, tá? Respiratório, a tosse se torna menos frequente e comum, podendo durar até 3 semanas, tá? Como que é o tratamento? Ele também não tem tratamento específico, ele é sintomático, conforme a evolução do quadro, tá? A profilaxia, a gente faz vacinação, a gente vacina as crianças e tudo mais, tá? É eficiente essa vacina, tá? Então tem um grande poder de proteção. Educação sanitária. O tétano, gente, o tétano é uma doença infecciosa transmissível, tá? Que ocorre uma transmissão indireta causada pela toxina do bacilo tetânico, tá? Que se multiplica no local do ferimento, caracterizar-se por espasmos musculares e contratura. Apesar da sua incidência ter diminuído no Brasil, o tétano ainda acidental ainda constitui grave problema de saúde pública, principalmente no norte e nordeste, ok? A transmissão, ela não existe transmissão intra-humano, tá? Ou seja, ele não passa de humano em humano. O tétano não é uma doença contagiosa, e isso que é importante lembrar, tá? Ela não é uma doença contagiosa. A transmissão ocorre pela penetração de poros, ou seja, do micro-organismo em solução de continuidade, ou seja, de ferimentos, tá? De 2 modos de contaminação, tá? Ocorre 2 modos de contaminação. O neonatal, tá? Contaminação do coto umbilical pelo bacilo, tá? Através de substâncias infectantes utilizadas para curar ferida umbilical, tá? Como utilizando fumo, fezes de animal, moedas colocado ali no coto umbilical, tá? Por isso que conheciam o mal de 7 dias, tá? Ou seja, crianças que vinham ao óbito 7 dias depois do nascimento, tá? Então, que nada mais é do que o tétano neonatal, tá? Por isso que é recomendado nas crianças fazer a higienização da cota umbilical com álcool 70. Tá? Acidental, contaminação do ferimento pelo bacilo. Então, tô lá na terra, tô lá andando descalço, corto meu pé, furo meu pé com prego. Então, assim, o micro-organismo está contando, tem na terra, tem em todas as partes e eu entro em contato, tá? Quais são os sinais e sintomas, tá? Contraturas musculares, ou seja, aquela contração muscular, rigidez da nuca, com o progresso da doença, tá? Pode causar insuficiência respiratória devido a essa rigidez, ficar duro esse músculo, tá? O tratamento rigorosamente é hospitalar, tá? Com antibiótico terapia, imunoterapia com soro antitétano, ou seja, administrar literalmente o soro com os anticorpos para neutralizar a toxina, tá? Sedativas, mielorrelaxantes, ou seja, relaxantes musculares, deve realizar a imunização porque a doença não confere imunidade, ok? A profilaxia, tá? Imunização, tá? Em gestante para prevenção do tétano neonatal, ou seja, a gente faz imunização em todas as pessoas e imunizamos a gestante também para que ela confira a proteção do seu filho, ou seja, do neonato.
pois a mãe, a gestante, consegue transferir anticorpos para o feto, e isso a criança vai nascer já com anticorpos maternos, ou seja, anticorpos que foi adquirido através da cordão umbilical da mãe, ok? E depois a gente vai imunizar essas crianças, tá? Em grupos operacionais, tá? Seja o maior risco, então alguns trabalhadores que há necessidade de fazer porque tem maior risco de se contaminar. Em atendimentos de ferimentos, então a pessoa fez o atendimento, teve um corte, seguiu lá a unidade de atendimento e lá não tinha não tem a vacinação, não tem como comprovar, tem que se fazer, ok? Aqui está a referência. Lembrando que eu vou enviar esse vídeo aula, vou enviar o slide da aula e o estudo dirigido. Peço que vocês resolvam e me mandem, tá? Dentro da possibilidade de vocês, alunos. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês pelo WhatsApp, ok?